conforme prometido, aqui vai a explicação do conteúdo da classe gramatical das conjunções. Para começar, para introduzir este assunto, a gente tem essa tirinha. A partir das discussões que ela propõe, nós vamos definir e classificar as palavras que se organizam na classe das conjunções. E aí nós temos essas três personagens, duas cobras e um pássaro. Uma das cobras pergunta para um pássaro que se chama Quero Meu. Quero Meu, que conselho você daria ao corrupto que está começando? Lembre-se, a justiça tarda, portanto, aproveitem. E aí nós temos estas perguntas que vocês foram convocados e convocadas para responder. Então vamos às discussões. Primeiro, o nome do pássaro com quem as cobras conversam equivale a um enunciado dito rapidamente. Que enunciado é esse? Separando os termos que compõem o nome do personagem, temos o enunciado quero o meu. A. Esse nome permite que se pressuponha algo a respeito dessa personagem. Explique. O nome escolhido para a personagem quero o meu, sugere que ela pretende sempre levar vantagem, obter algum lucro financeiro ou outro benefício. Esse nome traduz a postura do corrupto, que procura levar vantagem em negociações, ou seja, tirar o seu. B. De que modo a fala das cobras confirma esse pressuposto? As cobras pedem ao Quero Meu um conselho para um corrupto que está começando, permitindo que ele seja identificado como uma autoridade em assuntos relacionados à corrupção. Por esse motivo, a fala confirma o pressuposto derivado da análise do seu nome. 2. Ao responder à pergunta que lhe foi feita, a personagem faz uma adaptação de um conhecido dito popular. Que dito é esse? O dito a justiça tarda, mas não falha. A adaptação feita pela personagem é surpreendente. Por quê? Em lugar de afirmar a certeza de que a justiça será feita, sentido do dito popular, Quero Meu sugere que os corruptos devem aproveitar a lentidão da justiça para obterem mais benefícios para si próprios. 3. A relação entre as duas orações que constituem o dito popular, a justiça tarda e a justiça não falha, é estabelecida por um termo. A justiça tarda, mas não falha. Que termo é esse e que tipo de relação de sentido ele estabelece entre as duas orações? No caso do dito popular, o termo mas cria o vínculo entre a primeira e a segunda orações. A justiça tarda, não falha. Ao introduzir a segunda oração, o mas estabelece uma mudança na orientação do que está sendo dito, quebrando a expectativa do leitor. No caso, pode-se imaginar que uma justiça muito lenta não chega a ser feita. Por isso, a segunda oração informa algo diferente,
mesmo demorada, a justiça não falha. Então, o mas, ele vai estabelecer essa relação de oposição entre essas duas ideias. Essas duas ideias, elas serão passadas a partir de orações. Lá no terceiro ano, vocês vão estudar o conceito de oração, que é uma frase ou uma parte de frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, como nós temos o verbo tarda e o verbo falha, então nós temos duas orações, né? Essas duas orações, essas duas ideias, elas serão unidas por meio do conector mas, criando assim esse sentido de oposição. A justiça tarda, então a gente passa a supor que ela não acontece, a justiça não falha. Então, como são ideias contrárias, ideias adversas, elas são vinculadas por meio de uma palavra que vai justamente é, permitir a construção desse sentido. Qual é o termo que na adaptação criada por Queromeu vincula as duas orações? A justiça tarda, portanto, aproveitem. Na adaptação de Queromeu, as orações são vinculadas por meio do termo portanto. Que relação de sentido esse termo estabelece entre as duas orações? Explique. Olha, como nós tínhamos, né, a noção de oposição na primeira, o portanto vai trazer uma ideia de conclusão, né? Então, a justiça tarda. A partir disso, concluímos que devemos aproveitar, né? Então, com base nesta primeira oração, concluímos esta segunda. Portanto, aproveitem. Esse termo atribui um sentido conclusivo à relação entre as duas orações, fazendo o leitor interpretar a segunda informação, aproveitem, como algo que deve ser concluído a partir do que foi dito antes, a justiça tarda. Nesse caso, estabelece-se uma relação completamente diferente daquela observada no dito popular. Então, nós temos no dito popular o mas e nessa adaptação de Queromeu o com portanto. A análise da fala da personagem e do dito popular que ela evoca, então, a fala da personagem, a justiça tarda, portanto aproveitem, e a justiça tarda, mas não falha, no dito popular. Então, é a análise, né, tanto da fala quanto do dito, nos permite concluir que existem na língua alguns termos cuja função é criar vínculo entre orações diferentes, estabelecendo entre elas relações de sentido específicas. Esses termos são chamados de conjunções. Então, as conjunções são palavras invariáveis que conectam orações. Como nós não vamos trabalhar, né, o conceito de oração, não trabalhamos o conceito de oração no segundo ano, eu adapto esta definição, que é a definição da gramática, para palavras invariáveis que conectam ideias, né? E essas ideias, claro, elas serão construídas a partir do verbo, né? Que vai trazer o sentido da ação, né? Do que realmente acontece. Então, uma ideia, ela vai estar diretamente relacionada à classe dos verbos. Mas então, conjunções são palavras invariáveis que conectam ideias, estabelecendo entre elas uma relação, agora que vem, de subordinação, dependência, ou de simples coordenação, que seria uma independência. Este conceito, ele também, os conceitos de subordinação e coordenação,
estarão muito relacionadas à sintaxe, que é o conteúdo do próximo ano letivo. Mas é muito importante que a gente já tenha uma noção do que se trata para que vocês consigam compreender de que maneira a conjunção vai atuar na subordinação e na coordenação. Bem, qual é a diferença entre coordenação e subordinação? Em linhas muito gerais, o período composto, o período composto é aquele que é formado de mais de uma oração, então ele possui mais de um verbo, e estas ideias, estas orações, elas podem estar tanto com sentidos independentes quanto com sentidos subordinados, sentidos dependentes. A gente vai ver muitos exemplos aqui, mas como eu já dei uma definição, vou dar também exemplos aqui orais. Tentem visualizar aí. Nós temos o seguinte período, né? Eu fui à feira e comprei limões, né? Então, eu tenho o verbo ir, eu fui à feira, e eu tenho o verbo comprar, eu comprei limões. Então, eu tenho duas orações aí. Essas duas orações, elas estão unidas, né, por essa conjunção e, mas, mesmo unidas, formando um único período, essas duas orações têm sentidos independentes. O sentido de uma não está necessariamente relacionado, subordinado, dependente ao sentido da outra. Eu fui à feira, ok. Eu comprei limões, ok. Uma ideia não está relacionada, dependente, subordinada à outra. Diferentemente do de Queromeu, quando ele fala que a justiça tarda, portanto aproveitem. Esta segunda oração, aproveitem, ela está relacionada, o sentido dela está relacionado à primeira ideia, né? A justiça tarda. A justiça tarda seria a oração. Você vai aprender a fazer essa classificação no terceiro ano. Vai ser a oração principal e aproveitem vai ser a oração subordinada sindética. Por que sindética? Porque ela possui o síndeto. O que é o síndeto? A conjunção. A conjunção, portanto. Ok? Essa classificação de oração subordinada, oração coordenada, não vai nos interessar agora no segundo ano. Você só realmente precisa saber as conjunções, que existem as conjunções coordenativas e as subordinativas. Além de relacionar orações, subordinando-as ou coordenando-as, algumas conjunções podem vincular termos semelhantes, como é o caso aqui na tirinha. O que será que o John está fazendo? O Garfield pergunta. Aí o John está olhando para alguma coisa na mesa. Ele fala: isto é fiapo ou poeira? Aí o Garfield, ocupado com os grandes dilemas da vida. Na pergunta feita por John no segundo quadrinho, os termos fiapo e poeira são substantivos vinculados por meio de uma conjunção alternativa, ou que permite exprimir uma dúvida com relação à natureza da sujeira identificada. O efeito de humor na tira é construído a partir da constatação irônica feita por Garfield sobre a irrelevância dessa pergunta, quando afirma no último quadrinho que John estaria ocupado com os grandes dilemas da vida, o gato deixa implícita, por meio da ironia, a opinião que tem de seu dono. Então, além de relacionar orações, as conjunções também vão vincular termos semelhantes, né? Então, fiapo e poeira, nós não temos orações diferentes, nós temos apenas termos semelhantes, né? É fiapo ou é poeira, né? Comprei laranja, limão e morango. Esse E é uma conjunção,
que vai estar servindo para unir termos semelhantes, né? Não mais vincular, então, termos semelhantes, não orações. Mas o que vai mais nos interessar mesmo é a conjunção como um conector de ideias diferentes, portanto, de orações. Aí os tipos de conjunção. As conjunções são classificadas como coordenativas ou subordinativas, a depender do de como que ela atua, né? Mais importante que a lista das conjunções associadas a cada uma dessas classificações, o mais importante é identificar as relações semânticas, as relações de sentido, né? E as relações sintáticas de coordenação, independência, né? Comprei, fui na feira e comprei, fui à feira e comprei laranjas, né? Diferente. E subordinação, que é independente. A justiça tarda, portanto, aproveitem entre as orações. Então, muito mais importante do que decorar uma lista de conjunções é entender como que estas conjunções atuam nas relações de sentido entre as orações e também se ela atua de modo coordenado ou subordinado. Então, as conjunções coordenativas simplesmente coordenam orações sem que entre elas se estabeleça uma relação de dependência sintática. Não existe dependência. Elas são consideradas, então, coordenativas. Já as subordinativas são as que, ao ligarem duas orações, estabelecem uma relação de dependência sintática entre elas, de tal maneira que uma das orações determina ou completa o sentido da outra. São então consideradas subordinativas. Agora a gente vai para a lista, né, de palavras. Essa lista eu já encaminhei para vocês. Temos aqui vários exemplos, né? Essas conjunções coordenativas, elas podem exprimir a ideia de adição, são as aditivas, a de contraste ou oposição, as adversativas, temos as alternativas, as conclusivas, explicativas, finais, proporcionais, temporais e integrantes. Entre parênteses, vocês vão ter a ideia que essas conjunções trazem, né? E em cada um dos exemplos, o que eu quero, eu não vou fazer a leitura de todos, porque, enfim, vocês têm acesso tanto aqui quanto no material que eu enviei, que nada mais é do que o print desse slide, mas eu quero que vocês vejam, então, aquilo que eu disse que é o mais importante, que é perceber o sentido que cada conjunção traz e perceber como que, neste caso aqui, elas atuam como coordenativas, ou seja, elas ligam orações que possuem sentidos independentes. Olha aqui, vamos lá, neste primeiro exemplo. O menino pulava e gritava. Nós temos essa ideia de o menino pulava, o menino gritava. A gente só omitiu o sujeito na primeira oração para não ficar repetitivo, né? Porque é muito fácil a gente retomar a que sujeito está se falando aqui. Então nós temos o menino pulava, o menino gritava, duas orações de sentidos independentes, sintaticamente também independentes, e a conjunção e apenas atua como no sentido de adicionar uma informação. Então, o menino pulava, o menino gritava, o menino pulava e gritava. As duas coisas mais importantes que vocês precisam saber é perceber, na verdade, é como que o e atua no sentido de adicionar a informação e como ele atua apenas coordenando as, as duas orações, né? Olha o segundo exemplo.
a adversativa, né? As adversativas vão expressar essa relação de contraste, de oposição. Exemplos: mas, porém, todavia, contudo, no entanto e não obstante. Adoro quibe cru, mas sei que me faz mal. Então é como se eu estivesse falando assim: adoro quibe cru, sei que me faz mal, né? Sei que me faz mal quibe cru, né? Que aí a gente retoma este objeto direto da primeira oração. Essas duas orações, então, são sintaticamente independentes. O mas vai unir essas duas orações, trazendo essa ideia de oposição. Porque na primeira ideia eu tenho adoro quibe cru, né? Então é realmente algo que me aproximaria dessa comida. E sei que me faz mal é algo que me afastaria dessa comida. Então eu vou unir essas duas ideias, essas duas orações, por meio de uma conjunção que vai dar a ideia de oposição. Então vai ser uma conjunção adversativa. Então eu poderia falar adoro quibe cru, porém sei que me faz mal. Adoro quibe cru, todavia sei que me faz mal, né? No entanto, sei que me faz mal. Não obstante, esse não obstante é um pouco mais difícil da gente usar na linguagem do dia a dia, mas é no mesmo sentido de mais, porém, no entanto, todavia, ok? Agora, as conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas são aquelas que vão atuar subordinando o sentido de uma oração ao sentido de outra oração. Então, a lista também é bem grande. Vocês podem ficar à vontade realmente para ver. Elas são causais, concessivas, que vai dar essa ideia de concessão, né? De como se fosse uma exceção. Ó, por exemplo, ó, é, embora eu não goste de você, irei à sua festa. Então eu tenho essas duas orações, né? Eu tenho o sentido da primeira vai estar relacionado ao sentido da, da segunda, né? Olha, eu irei à sua festa. Isso faz sentido. Mas, embora eu não goste de você, olha, não faz sentido. Essa conjunção subordinativa, ela vai então se relacionar sempre, vai sempre subordinar o sentido de uma ao sentido da outra, né? Uma vai estar sempre dependente de outra. Vocês vão perceber na leitura de todas as conjunções subordinativas, de todos os exemplos, como que o sentido de uma oração está dependente, está subordinado, está diretamente vinculado à outra, né? Quero que vocês façam isso para que vocês consigam compreender o que há de mais importante nas conjunções, que repito, prometo que pela última vez, que é, primeiro, entender qual é o sentido que ela traz, né? Que não basta simplesmente utilizar uma conjunção de qualquer forma, você precisa usá-la para vincular uma ideia adequada, né? Então não podemos usar de qualquer forma as conjunções. E o segundo, a segunda informação que vocês precisam realmente saber das conjunções é como que elas atuam coordenando ou subordinando as orações. E para a gente terminar, nós temos as locuções conjuntivas. Locução, a gente já viu que são duas ou mais palavras que funcionam como uma única palavra. Nesse caso, é um conjunto de palavras que funcionam como uma conjunção. Nesse cartoon, nós temos um casal olhando um cardápio, um homem de pé, provavelmente o garçom. A mulher está com a mão na boca, o homem está olhando um pouco preocupado. E aí o garçom diz: voltarei, primeira oração, assim que.
o casal se recuperar dos preços, né? Voltarei assim que o casal se recuperar dos preços. Então, nós temos essas duas palavras, assim que, ligando é, a primeira oração, voltarei, a segunda oração, o casal se recuperar dos preços, né? Então, essa primeira oração seria a oração principal, voltarei, ok? E a subordinada é o casal se recuperar dos preços. Então, o casal se recuperar dos preços, isso por si só não faz sentido. Então, o sentido desta segunda está vinculado ao sentido de voltarei. No cartoon, que tematiza a reação do casal diante dos altos preços listados no cardápio, o comentário feito pelo garçom é um enunciado com duas orações articuladas pela expressão assim que estabelece uma relação temporal entre o que é dito na primeira oração, voltarei, e o que é dito na segunda, o casal se recuperar dos preços. Essa expressão, assim que, é formada por duas palavras que têm o valor de uma só conjunção. Portanto, é uma locução conjuntiva. No nosso último slide, nós temos o conceito de locução conjuntiva e uns exemplos. Locuções conjuntivas são duas ou mais palavras que conectam orações, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação ou de simples coordenação. Ou seja, são duas ou mais palavras que atuam como conjunções. São geralmente formadas por advérbios, preposições e particípios seguidos da conjunção que. Então, nós temos advérbios, preposições e particípios, né? Aquele verbo no particípio, como por exemplo, posto, visto, seguidos da conjunção que. Exemplos: já que, desde que. Ó, então, nós temos aqui uma preposição, desde que, uma vez que, ainda que, por mais que, sem que, posto que, visto que, etc. As locuções conjuntivas elas vão ser classificadas do mesmo jeito que as, as classificações das conjunções, né? Causais, concessivas, adversativas, ok? Então é isso. Essa foi a classe gramatical das conjunções. Elas são muito, muito, muito importantes. Não decorar, mas a compreensão. Tanto para a escrita de textos, e isso inclui a prova do Enem, porque nenhuma das competências, o uso das conjunções é avaliado, então, muito importante. E as preposições também, ok? Vocês podem agora fazer o questionário, já que já deve estar liberado. Bons estudos!